preciso me destacar. Para me destacar, eu preciso aparecer mais do que o outro, no sentido assim, profissionalmente, não é? A competição é grande. Agora, eu acho, posso estar enganado porque eu não estou nesse mercado de empresas para entender e para dizer isso. Posso estar falando uma bobagem aqui, né? Mas eu acho que também tem esse negócio da competição. A gente vive no mundo de competição. Eu li um autor, daqui a pouco passo, Dani. Eu li um autor polonês que ele fala do Big Brother, né? Todo mundo não gosta do Big Brother, mas ele faz uma leitura do Big Brother interessante, sociológica. Ele diz que o Big Brother, na verdade, é um retrato da sociedade atual. Porque no Big Brother, a gente vota para eliminar o outro. Só que isso não afeta a gente, né? Você entra lá e elimina o outro que você não gosta, mas, na verdade, se você parar para pensar, a gente está internamente ou inconscientemente eliminando alguém da nossa vida. O Big Brother é um grande exemplo. Né? Quem eu não gosto, eu elimino. Mas como eu não posso fazer isso na prática, eu faço isso no programa. O programa é uma catarse. Você elimina outra distância lá. Viu, cara? Eu concordo, mas ele está desculpa, só para terminar. Ele está eliminando o outro para não ser eliminado. Sim, é conheço, né? Porque eu estou concordando aqui. Eu tenho que tomar cuidado. Aquele lá, pelo jeito, ele vai me derrubar já. É a lei do mais forte. Então eu vou derrubar ele já. Não, isso sintetizando. Sim, é verdade. Fala, Dani. A nossa cultura ocidental é assim, né? Porque a cultura oriental, até o dia a dia deles é levado com mais tranquilidade. A nossa... E quem disse que você tem que ter tudo aquilo que falam que você tem que ter? Aquilo faz parte da tua felicidade? Porque o Cortella fala, você tem que estar feliz com o que você tem, em primeiro lugar. Porque senão nada vai suprir. A hora que você chegar a conseguir uma coisa, não, agora eu já quero outra. A felicidade está nas pequenas coisas. Às vezes você deixa de trabalhar um pouquinho mais, ganhar um pouco mais de dinheiro, mas você ganha qualidade de vida. E o que você falou da questão do Cortella, eu terminei de ler esse último livro que ele lançou agora, ele fala bem disso. Hoje as pessoas podem escolher onde trabalhar, em que trabalhar, né? Então, você tem um significado, quando você tem um significado, você tem um propósito para aquele trabalho, você tem uma filosofia de vida. Você escolhe, hoje os jovens que se formam hoje se formam e escolhem o serviço pela filosofia de vida deles. Nós que conhecemos ao Senhor, temos a Bíblia como guia. Mas a hora que você chega dentro de uma empresa, né, a gente que trabalha fora, você realmente vê. Mesmo, infelizmente, muitas pessoas que conhecem Deus o Senhor, às vezes quando chega ali não sabe discernir, acaba entrando na briga, e é briga de peixe grande. Uma coisa que você falou que eu acho legal, é aquela questão assim, qual é o limite para eu estar feliz? O que eu devo atingir para estar satisfeito? Se você pensar em termos de consumo, não tem limite. Não tem. Aí o estresse não vai parar nunca, porque não tem limite. Eu nunca estou satisfeito. Né? Eu sempre tenho que superar um nível que eu cheguei a mais. E aí, é claro, gente, o estresse vai ser parte integrante da vida. Essa é a questão. Por isso que eu falo de mudar a maneira de pensar. Eu preciso pensar assim, no sentido de a minha definição de felicidade está em conquistar mais e mais. Se for essa... Caleb, a minha felicidade é ter ou ser? Isso. Exatamente. Se eu não tenho, eu não sou feliz. Sim. Porque todo mundo está tendo e eu não estou conseguindo. Estou sendo julgado. Eu não posso ficar assim. Eu tenho que ter. Espera um pouco, você quer ter, mas você é. Você tem que ser. Você precisa realmente daquilo? Na realidade na verdade, assim, eu sou o que eu tenho. Né? Se você não tem hoje, em determinada situação, você não é aceito. Em um determinado grupo, você tem que estar mais ou menos no nível da maioria, né? Senão, esse é o pensamento que a gente tem que mudar. Mas, Caleb, então, para ser um cristão, o cristão não pode ter muitas pretensões na vida. Para tentar seguir um cristianismo verdadeiro, não dá para ter muitas pretensões na vida, porque o nosso mundo é capitalista. Então, mas depende do que a gente chama de... Qual é a nossa pretensão? Para o cristão, a pretensão não é dinheiro. Para o cristão, não. A pretensão dele é qualidade de vida, com Deus e com as pessoas. Não é dinheiro. Para esse mundo é. A pretensão é ganhar mais, consumir mais, etc. E acumular mais. Para esse padrão, para essa cultura que a gente vive.
Para o cristão, essa não é a pretensão. A meta dele não é essa. Entendeu? É claro que ele quer crescer e se desenvolver. Não necessariamente nessa área econômica. Competitividade. Ele não quer competir para isso. Não quer competir. Entendeu? O erro, já passo a palavra, o erro é que a gente está numa onda massificada de pessoas que estão dizendo, não, Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te dar, você vai conquistar, se você perdeu, vai restituir, etc. Mas esse discurso aí não é um discurso da Bíblia. Não, mas vamos supor que a pessoa começou a vida dela como um microempresário. Sim. E hoje a gente sabe que aí fora, você trabalhar com competição não é fácil, porque o seu oponente lá, entre aspas, né, que não deveria ser oponente, ele vai jogar sujo. Sim. E se você não tiver as suas armas, você vai acabar falindo. E aí como que faz? O cristão então ele deixa, isso aqui realmente não dá para entrar, para viver nesse mundo, que senão eu vou acabar fugindo da minha vida cristã. O cristão, ele não joga pelas regras desse mundo. Tá? Ele está nesse mundo, ele vive nesse mundo, ele trabalha nesse mundo, ele prospera nesse mundo, mas ele não joga as regras desse mundo. Então, se o outro está me passando a perna, como cristão eu não vou passar a perna. Esse padrão não é esse para ele. Tá? A prosperidade do cristão, segundo a Bíblia, é sempre uma dádiva. Deus dá para o cristão. Tá? Não é que ele, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela sua competição, pela sua capacidade, ele chegou lá. Ele é o cara porque ele chegou lá. O cristão chegou lá porque Deus o abençoou. O cristão é diferente do pessoal do pensamento secular. O pensamento secular é o seu esforço que não. Eu fui e fiz a lição de casa, né? E eu me fiz. O cristão não diz eu me fiz. Deus me fez. É dádiva. Ele pensa dessa forma. Outra, ele pensa assim, tudo vem de Deus. A minha vida vem de Deus. E o resto também vem de Deus. O pensamento deles. Pessoas assim sofrem, né, cara? Porque às vezes fica até sádico, porque ele sofreu para chegar no pedestal. Sim. Sofre, depois quando aí vem o medo de perder. Puxar o tapete dele. Sim. Tá sofrendo. Mas por que ele sofre? Porque ele não está entendendo que foi Deus que deu e quem sustenta a sua vida é Deus. Ele acha que depende dele. E honestamente, se eu parar e dizer assim hoje, olha, a minha vida, minhas coisas, tudo que eu faço depende exclusivamente de mim, eu estou perdido. Porque muitas coisas já rodou na minha vida. Percebeu? Por mais esforçado que você seja, por mais competente que você seja, tem coisas que não vai dar conta mesmo. Porque a vida não é matemática. Né? Então assim, se o sujeito acha que é ele e não tem Deus não tem nada a ver com isso, ele vai ficar louco. Né? Daí Jesus conta a parábola do cara louco que ganhou muito dinheiro, armazenou um monte de coisa e disse, alma, você tem depósito de muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Deus disse, hoje, essa noite vão te pedir a tua vida. E tudo que você guardou vai ficar para mim. Louco. Mas não é louco porque ele tem muito. Ele é louco porque ele criou uma estrutura de vida baseada nele. É louco. Entendeu? Agora, tudo que o cristão tem é fruto da bênção de Deus sobre ele. Deus nos abençoa. E outra, né? A gente sabe. Deus sempre vai dar para a gente muito mais do que a gente merece. E muito mais do que a gente pede. Né? Nós pedimos coisas a Deus, nós oramos e sempre Deus vai dar com medida cheia, transbordante. Né? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, Jesus fala. Eu não sei. Só que é dádiva, não é conquista. Eu não sei se caberia o exemplo de José. Eu estou pensando agora o que esse moço passou. Era para ter desanimado, E outra, desistido, né? Agora, eu entendo a fidelidade de Deus não se fala, mas a fidelidade dele para com Deus. Sim. Porque, olha, eu no lugar dele, eu não sei se aguentaria, não sei se você aguentaria. Agora ele foi paciente. Eu vou alcançar. Ah, vai alcançar nada. Você está aí, ó. Está preso aí. Você interpretou sonho, você falou que ele ia lembrar de você. Cadê o teu Deus? Então é um período muito difícil. Eu lembro também, terminando, de tudo quanto fizer, prosperará. Só uma verdade. Mas a quem que dá prosperidade? É o meu trabalho? E a questão do José, só para finalizar, a questão do José, gente, José não chegou ao governador do Egito porque ele disse, eu tenho um sonho de ser governador do Egito, eu vou lutar por esse sonho. Não é isso não, gente. Ele chegou lá porque ele não quis.
Ele não quis isso. Foi encaminhado. Ele recebeu um sonho, gente. É dádiva. É Deus que põe a gente onde Ele quer. É isso. Senão você vai ficar e vai entrar nessa fissura, dessa loucura. O pessoal diz, ah, se eu for fiel a Deus, se eu fizer do jeitinho de Deus, Deus promete que vai me pular de cima. Não é não. Aí é barganha. Aí é barganha, Deus não troca, Deus não faz troca, Deus não é banco. Pode determinar isso a vida inteira. Pode determinar quando você quiser, determina o que vai acontecer, pode ficar, vai cansar, vai morrer determinando. Eu sou filho do rei. Eu sou filho do rei, sou príncipe, exatamente. Eu tenho tudo que eu quero. E hoje, falar no Brasil, eu sou filho do rei, é meio suspeito. Você fala filho do rei, porque ou eu do Roberto Carlos ou do Pelé, né? Fica meio complicado. Só, assim, acho que eu entendo um pouquinho do que o Jason falou, por um outro lado que eu gostaria que também a gente considerasse, tá? O meu ministério acontece dentro da empresa onde eu trabalho. É ali que eu sirvo a Deus. Então, assim, por outro lado, lá eu sou o melhor que eu pudesse ser todo dia. Eu acordo todo dia para ser melhor, porque tem 56 famílias que também dependem do meu trabalho diretamente ali. E eu estou ali para cuidar delas. Então, assim, isso cansa a gente, cansa. Em alguns momentos estressa, sim. A gente está ali pela ganância? Não. Eu não estou ali porque eu quero ganhar mais dinheiro. Eu estou ali porque Deus me colocou ali. Foi Ele que me deu isso como trabalho para fazer. Antes de eu servir a Deus, inclusive, assim, se eu falar em ministério de igreja, tá? Deus levantou alguns líderes para estarem aqui. Deus me levantou para estar onde eu estou hoje, dentro do lugar onde eu trabalho. Eu acho que isso também a gente precisa colocar, porque assim, não é, a gente não vai para a empresa porque a gente quer ganhar mais dinheiro, porque a gente quer ficar rico, não, porque também ali faz parte da nossa missão como cristãos, cuidar daquelas pessoas, trabalhar por elas, fazer com que o melhor aconteça por elas, ajudar elas a melhorar de vida. E aí a gente como cristão também não pode olhar só para dentro da igreja de que as coisas aqui são da vontade de Deus e que lá fora o que acontece então, às vezes a gente se cansa e a gente se estressa, não porque a gente está sendo ganancioso, mas porque também a gente, e eu tenho certeza que você como pastor também passa por momentos de estresse servindo a Deus, e a gente do lado de fora também. Exatamente. Né? Assim, isso é um ponto importantíssimo, gente. Está dentro do assunto, mas eu estou puxando parênteses aqui. A questão é assim, a gente está servindo a Deus, onde Deus coloca a gente para servir. Tá? Eu estou servindo a Deus na igreja, mas eu não sirvo a Deus só na igreja. E não dá para você dividir a sua vida na igreja não, ou a sua vida fora da igreja. Não, e eu não sou servo de Deus só na igreja. Ao contrário, né? Eu vou em muitos outros lugares onde eu sirvo a Deus. Tá? Entendeu? A questão é que o serviço a Deus tem que ser prestado na vida, no decorrer da vida, na dinâmica da vida. Tá? A gente é chamado para servir a Deus em qualquer ponto, em qualquer lugar, e fazer um excelente trabalho, como a gente vai ver daqui a pouco, não porque a gente está almejando ganhar mais e competir e tomar o lugar do outro. A gente está fazendo um bom trabalho, segundo a Bíblia, para agradar a Deus, porque a gente quer fazer o melhor para Ele. E quando eu penso que eu estou fazendo o que eu estou fazendo para Deus, a coisa fica leve. Porque Deus vai ficar, mas você não cumpriu o prazo, né? Mas você atrasou para entregar o serviço. Mas você é incompetente. Deus não vai fazer isso, gente. Né? Então é uma delícia servir a Deus. Tudo que eu faço, Paulo diz, faça para a glória de Deus, tudo trabalhado, se divertir. Mas ele delega. Ele não cobra de nós, mas ele delega. Sim. Ele confia em nós. Na igreja, na rua, no trabalho, na fila do banco, na loja, em todo lugar você pode dar testemunho. Isso. Você pode amar as pessoas com um sorriso, com uma atenção, enfim, é a sua vida que vai falar se você realmente está andando com o Senhor. Exatamente. Em todos os momentos. Né? Não há... acho que isso também é importante a gente falar no modelo que a gente tem familiar, sabe? Sim. Porque se você teve um modelo em casa de pais que a vida inteira, né, se dedicaram, como a minha família é muito grande, então sempre mostrando honestidade, amor em primeiro lugar, sempre alertando os perigos, sempre falando pra gente como viver. Sim. Então isso você carrega um legado que você carrega na sua vida. Então meu trabalho foi um trabalho muito bom, eu amei, difícil também, mas eu nunca deixei de falar de Jesus no meu trabalho, mas é na nossa vida pessoal. Não, eu não sou santona, nada disso, viu? Santona, Santa Rosa, nada disso. Eu sou uma pessoa normal, mas eu estou falando que se você é em casa, tem que ser em casa,
Vida cristã é na vida. Então, Caleb, Só um minutinho, gente. O Mateus tinha pedido aqui, eu já passo fora. Hoje em dia, uma grande dica para a gente tentar exercer na nossa vida é a palavra se desprender, né? Se desprender de coisas que nos roubam a leveza de ser humano. E isso a gente de vez em quando não percebe, né? E para não gerar o estresse futuramente, né? Porque o que você pensar o que é leve para você e você tentar tirar da tua vida o que te rouba essa leveza, vai te evitar o estresse. Né? E isso é muito difícil de ser colocado em prática. Ainda mais hoje em tempos de se acumular, de se ganhar mais pouco, de se comparar. A gente faz muito isso. Isso eu deveria perceber mais. Você está falando sobre desapego, não é isso? Desprender e desapegar. Tem coisas que... Tem uma vida simples, né? Vida simples e justa, né? Sim. Acho que Jesus pregou isso. A vida simples é muito menos estressante, né? Bom, quem tinha pedido a palavra? pegando um gancho no que ela falou ali de empresa, né? Que acho que é o que a gente mais convive aqui, todo mundo tem que trabalhar, né? E quando a gente está fazendo alguma coisa para combater uma injustiça e nós somos injustiçados, e aí o lado humano fala, pô Deus, mas cadê você? Bem-aventurado. Por quê? Meu nome só existiria. Por que eu estou sendo injustiçado e eu estou vendo meu vizinho aqui cometendo uma puta injustiça e eu que estou pagando? Seja bem-vindo pro reino. Eu ia dizer isso, seja bem-vindo. Mas deixa eu explicar, assim, Daniel, é o seguinte, por sermos cristãos, por amarmos o que é certo, a gente vive num mundo decaído pelo pecado, pela queda. Um mundo não cristão, né? Alguns dizem que é um mundo pós-cristão. Então hoje, você tem valores cristãos, você defende esses valores cristãos e todo mundo procura no trabalho, no dia a dia, defender esses valores cristãos. Olha o Sérgio Moro e aquele Dallagnol. Porque a pressão que esses caras devem estar passando deve ser enorme. Porque eles estão nadando contra o que eu podia chamar de um tsunami de corrupção, sujeira, de longa data que vem vindo. Né? Mas estão prevalecendo. Graças a Deus, é um bom sinal. Né? Agora, individualmente falando, por ser cristão, a gente é alvo de injustiça o tempo inteiro. Jesus fala isso. Eu ia citar o texto de Mateus, Jesus fala assim: felizes são vocês quando vos injuriarem, vos insultarem, mentindo, disserem todo mal contra vocês por minha causa. Bem-aventurados, porque assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, assim, só pelo fato da gente ser cristão defender o nome de Jesus, a gente já apanha. Não tem jeito. E outra, Jesus alertou e avisou antes, né? Se ele não tivesse avisado, mas ele avisou. Então isso faz parte. Por fazer o bem, você sofre. A gente assim, tem uma ideia, né? No mundo. A pessoa que faz o mal sempre sofre. A pessoa que faz o bem não sofre nada. Nem sempre. Jesus foi parar na cruz. Então, faz parte. É aquela coisa, bem-vindo. Bem-vindo ao time. Cara, É isso mesmo. eu percebo assim também, nisso que o Daniel falou, até antes, a respeito da empresa, que quando a gente vem para Cristo, quando a gente entrega a nossa vida para Deus e vai ter uma vida segundo Deus, que é difícil a gente colocar um parâmetro, né? A gente coloca uma dicotomia entre estar na igreja e estar lá fora, né? Que não existe, para o cristão não pode existir. E aí vai tomar essas pauladas mesmo por causa da justiça. Agora a gente quer ser justo, e a gente vai sofrer por causa disso. Mas o máximo que a gente puder fazer para ser cristão, onde quer que a gente esteja, né? Não importa você falar trabalho ou isso ou aquilo, porque o estresse, só sendo cristão você vai ficar estressado. Correndo atrás da justiça de Deus, né? Ele fala assim, é melhor a gente buscar a justiça, o reino de Deus é sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas isso vai causar estresse, porque a gente está num mundo decaído. E os princípios de Deus são outros. Ele falou assim, olha, o reino não funciona como vocês pensam, aqui vai ser diferente. O último vai ser o primeiro vai ser o último. E como que eu faço isso? E por que tem tanta injustiça? Só citar o Pai Nosso. Ele falou assim, ó, pão nosso de cada dia. Mas tem tanta gente sem pão, mas eu estou com um monte de pão em casa. Na empresa. Eu tenho muito, mas tem muito sem. Todo mundo tem seu direito. E aí a gente começa a colocar o princípio cristão dentro do trabalho, dentro de casa, dentro da igreja.
com seus dons e talentos que Deus vai te delegar, né? Porque riqueza é um dom, né? E se desprender, como o Mateus disse. Aí essa leveza vem, mas vem também com bordoada, porque você acaba sendo injustiçado segundo a nossa visão de justiça, não a dele. Porque Deus vê além, né? Às vezes você vê só a situação ali, Deus não Está vendo só o que momento. aquilo vai produzir. A questão é que Deus vai pegar todo o mal que causaram contra nós e transformar em bem. Essa é a promessa. Vamos aguardar então. Vai guardar. Pode ter certeza, o mal vai ser transformado em bem. Esperei com paciência. O Senhor se criou para mim. Se criou para mim e Eu vi o meu para mim. É que o nosso tempo não é o de Deus, né? Deus é atemporal. Às vezes você acha que Deus está demorando, mas o tempo dele é na hora certa. Exatamente. Gente, eu queria ir para um texto agora que fala sobre isso mais diretamente. Não sei se você está com a Bíblia aí, mas eu vou ler aqui. Que é Mateus 6. Como eu falei para você, a ansiedade está ligada com o estresse e um com o outro. Tá? Então, lá em Mateus 6, 25, Jesus fala sobre a vida estressada, a vida estressante e as preocupações da vida. Então, eu vou ler para vocês aqui e tecer alguns comentários sobre isso. 6,25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Bom, gente, o que eu queria chamar a sua atenção? Esse texto que eu li é uma parte do famoso Sermão da Montanha, que Jesus começa a pregar, ou falar, ou ensinar em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Esse Sermão do Monte é um bloco do livro do Evangelho de Mateus. E esse bloco, esse pequeno trecho que eu li aqui, do Sermão do Monte, o que eu chamo a atenção para vocês, nesse pequeno trecho que eu li, aparece 3 vezes a palavra portanto. No verso 25. Portanto, eu lhes digo. Depois, mais para frente, no verso 31. Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer. E 34. Portanto, não se preocupem com amanhã. Toda vez que a palavra portanto aparece na Bíblia, ela fecha uma ideia, ela conclui uma ideia, ela conclui um argumento, ela conclui um ensino que veio antes. Ora, se a palavra portanto conclui um argumento, uma ideia, um ensino que veio antes, Jesus diz portanto, ele está concluindo o quê? O que ele disse antes? Bom, tudo que ele disse antes está no capítulo 6 inteiro. E se você olhar o capítulo 6 inteiro, Jesus fala de 3 assuntos que têm a ver com a prática da espiritualidade cristã. Ele fala da esmola, da oração e do jejum. Da esmola, ele disse, quando você for dar esmola, que a tua mão direita, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a tua mão direita, para que você não seja visto pelos homens. Quando ele fala de oração, ele diz, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, para que teu pai que te vê em segredo te recompense. E quando ele fala de jejum, ele diz, quando você for jejuar, não faça como os hipócritas que despenteiam o cabelo para parecer aos homens que jejuam. Todas as práticas espirituais boas e lícitas que Jesus faz ou fala, são necessárias, né? Ele não está condenando elas
Ele está condenando uma coisa. Em todos os textos, aliás, em todas as menções sobre oração, jejum e esmola, ele conclui com uma frase: eles fazem isso, ou não façam isso, para serem vistos pelos homens. E aí eu peguei essa ideia de Jesus, para serem vistos, o que eu faço para ser visto pelos outros, e eu percebo que o desejo de ser visto é uma prática da cultura contemporânea, né? Todos nós, de maneira geral, fomos ensinados ou entramos nessa onda de nós queremos ser vistos pelas pessoas. Está aí o Facebook, o LinkedIn e o WhatsApp, né? O ser visto hoje é uma coisa quase que inerente ao ser humano. Ele quer ser visto, ele quer ser notado, ele quer ser percebido. Se você sondar isso, se você analisar isso de maneira mais íntima, tem a ver com algumas necessidades interiores de cada um: ser notado, ser percebido, ser comentado, né? A todo tempo nós precisamos fazer 3 coisas na nossa vida: curtir, compartilhar, comentar, não é? O Facebook nos ensina isso, que nós temos o tempo todo que fazer essas 3 coisas. Então essa pressão exercida pelas redes sociais, por essa cultura do visual, da visualização, leva a gente constantemente, além das atividades que a gente tem, a uma aceleração de movimentos, a uma aceleração da vida, né? O Augusto Cury fala muito disso, falando da síndrome do pensamento acelerado, né? Que nós vivemos hoje uma síndrome do pensamento acelerado, que segundo ele é uma das causas do estresse. É o pensamento acelerado e o pensamento que não para de existir. Claro que o tempo todo o ser humano está pensando, mas o pensamento nosso está muito rápido, acelerado, por conta de uma série de demandas que a gente tem que dar conta, por uma série de prazos que a gente tem que entregar. O nosso pensamento está muito rápido e isso causa estresse. De forma que, se a gente parar para pensar, uma das causas do estresse moderno é justamente o fato de que a gente o tempo todo está pensando e necessitando pensar, dar respostas, comentar alguma coisa, dar uma opinião, porque é chamado a dar uma opinião, porque é chamado a comentar alguma coisa, não é? Todo mundo, via de regra, é chamado a isso. Então a gente se sente, de certa forma, a dar alguma opinião sobre determinado assunto. A gente se sente obrigado a curtir, e se você e eu não curtirmos, talvez alguns dos nossos amigos vão dizer assim: estou tirando alguns amigos do meu Facebook porque há 3 semanas ou há 4 meses não curtem nada do que eu posto. Então os verdadeiros amigos que eu tenho sabem quem são, não vou mencionar o nome, mas estou removendo alguns amigos porque eles não curtem o que eu falo, né? Você já viu isso aí no Facebook, né? Porque e outra, né? A inclusão ou a exclusão na rede social está alicerçado a essa coisa. Se você curte e comenta, você está incluído no grupo de amigos. Se você não curte e não comenta, não é mais seu amigo. Então, pensa uma coisa comigo. A gente está vivendo esse dilema hoje, tá? Entre vida real, vida pé no chão, e a vida virtual. E na vida real, a gente lida com aquilo que é concreto, com o que é, como eu disse, chão, tá? Pé no chão. Vida real, ela tem sentido. A vida real tem significado. A vida real, ela acontece no sentido da gente sempre precisar atuar sobre ela, tomar resoluções, dar respostas concretas sobre determinados problemas concretos. A gente é chamado à responsabilidade na vida concreta, não é? Vida concreta é essa. E a vida concreta, gente, ela exige de nós posturas, mudanças e adaptações. Na vida virtual, porém, não há sentido. Não há compromisso. Na vida virtual, a vida virtual é só um apelo ao lazer, à descontração, ao momentâneo. Na vida virtual, a gente está lá simplesmente para passar algumas horinhas, algum tempinho. Mas é uma vida virtual. O problema, que eu acho, é que a gente está num dilema hoje, misturando as estações entre mundo online e mundo offline. Eu gosto muito de um sociólogo polonês, Sigmund Bauman, e ele fala dessas 2 realidades, desses mundos paralelos que se cruzam hoje, né? O mundo online e o mundo offline. Então eu vou ler o que ele diz. No mundo online, no mundo real,
o que a gente faz? Tem certas pessoas que a gente não gosta de encontrar, não é? A gente não gosta de cruzar o nosso caminho. No mundo real, nós evitamos encontrar determinadas pessoas, aqueles que são estranhos, que são diferentes,